Olá pessoal, aqui é o professor William, estamos na nossa 31ª aula, estamos falando do Sócrates. Hoje é a nossa 4ª aula sobre o Sócrates, estamos na metade do caminho aí para tratar aí completamente do pensamento socrático. Vamos então dar continuidade, sequência ao nosso curso de História da Filosofia no Ocidente. Então hoje nós iremos falar um pouco sobre a maiêutica. Na aula anterior nós tratamos do conhece-te a ti mesmo e da ironia socrática. Tratamos ali daquela parte onde o Sócrates utiliza a ironia como simulação, justamente a partir disso para refutar os argumentos ali daquela pessoa que estava debatendo contra ele, e a partir disso ele vai utilizar um outro método ali que é a maiêutica, que nós já vamos ver certinho para que serve a maiêutica e por que ela é importante no trabalho, no pensamento filosófico do Sócrates. Então o Sócrates, como nós já vimos, ele não se propôs a comunicar uma doutrina ou um conjunto de doutrinas. O Sócrates ele não quis escrever, ele não quis deixar nenhuma obra escrita, justamente para não tornar a filosofia dele uma doutrina. Na verdade, a filosofia do Sócrates é uma filosofia prática, onde você exercita ali diariamente, cotidianamente, o exame de si e o exame dos outros também. Tá? O Sócrates, segundo a perspectiva dele, ele não ensina absolutamente nada, ele apenas estimula o interesse pela investigação, e isso tem muito a ver com a filosofia e o pensamento socrático. Segundo Sócrates, como ele não sabe de nada, portanto ele não tem nada para ensinar, mas o fato é que toda pessoa que debate ali contra ele sai mudado de alguma forma. Alguma coisa essa pessoa leva, digamos ali, do debate, da conversa com o Sócrates. O Sócrates identifica sua arte com a de sua mãe. Então nós já havíamos falado isso anteriormente. A mãe do Sócrates, a Fenarete, se não me engano, ela era parteira. Então ela realizava partos. Ou seja, o que ela fazia? Ela dava à luz às crianças, aos recém-nascidos. Então tinha lá a mulher grávida, procurava a mãe do Sócrates, e a mãe do Sócrates ajudava ali no parto da criança. E o Sócrates diz que a arte que ele utiliza para filosofar, para fazer a sua filosofia, para fazer o exame de si, assim como o exame dos outros, também é uma arte baseada ali, digamos assim, na arte da mãe dele, que é justamente essa questão do parto, não é? Que é a questão ali dos obstetras, digamos assim. E essa arte é a maiêutica. O que é a maiêutica? A maiêutica é a arte utilizada por Sócrates para parir ideias da cabeça, digamos assim, dos seus oponentes, dos seus rivais que estão debatendo com ele. Tá? O Sócrates ele averigua se o interlocutor tem que parir algo fantástico e falso ou genuíno e verdadeiro. Então o Sócrates, no momento ali que ele está simulando, que ele está usando a ironia, conversando com a pessoa, debatendo ali algum tipo de assunto, o Sócrates ele vai testando, ele vai vendo, ele vai examinando, ele utiliza a filosofia para examinar a pessoa, para ver se a pessoa tem alguma ideia que é boa, alguma ideia ali que vai ser útil, digamos, para o crescimento dela, ou se a pessoa tem alguma ideia ali equivocada e errônea, que também, de certa forma, precisa ser extraída para que a gente possa construir uma forma nova ali de conhecimento. É isso que o Sócrates faz, o Sócrates averigua, então, através desse exame que ele faz em relação aos outros. O Sócrates se declara estéril de sabedoria. O que é estéril? Estéril é aquele que não pode dar à luz, estéril é aquele que não pode engravidar. Tá? E o Sócrates ele se declara estéril de ideias, de sabedoria. Não se esqueça, o Sócrates diz que ele não sabe de absolutamente nada. Ele diz só sei que nada sei. Lembrando que esse só sei que nada sei tem a ver com o conhecimento divino, conhecimento sagrado, o conhecimento de Deus. Perante Deus, Sócrates não sabe nada, mas Sócrates é sábio por reconhecer justamente isso. E o Sócrates fala, como eu não sei nada, eu também não tenho nada para ensinar, e isso também tem a ver com essa ideia do Sócrates ali não deixar nenhuma obra escrita. Porque segundo Sócrates ele não tem absolutamente nada para ensinar, mas quando ele está debatendo com alguma pessoa, ele procura mostrar que essa pessoa já tinha a ideia da verdade ali dentro da cabeça dela, só era necessário que
tivesse uma outra pessoa ali, no caso Sócrates, para poder parir essas ideias. Apesar de todos os erros ali cometidos, digamos assim, desenvolvidos durante o debate pelo inimigo do Sócrates, digamos assim, a pessoa que estava debatendo contra o Sócrates sempre mostrava que aquela pessoa tinha uma ideia verdadeira dentro de si, mas era necessário extrair essa ideia. O Sócrates aceitava como verdadeiro o fato de saber interrogar os outros, mas de não saber responder nada. Então, quando você vai ler, por exemplo, os diálogos platônicos, você vai ver justamente que o Sócrates debate com pessoas que consideram que têm o conhecimento. Por exemplo, tem o artista, né? Vamos supor um exemplo. O artista ele diz saber o que é o amor. Então ele vai fazer um discurso sobre o amor, ele vai definir, tentar dizer o que é o amor, e o Sócrates vai, né, através da sua ironia, só simulando, que não sabe de nada. E aí chega um momento, né, quando o debatedor apresentou todas as suas ideias sobre o amor, por exemplo, o Sócrates começa a fazer uma série de perguntas, e nessas respostas, digamos assim, o debatedor ele começa a entrar no estado de confusão, que muitas vezes ele vê ali que aquelas ideias que ele defendia justamente eram ideias errôneas, então ele passa a mudar a sua perspectiva. E daí ele pergunta para Sócrates, né, tá bom Sócrates, então o que é o amor? O que é a justiça? O que é a verdade? Vai depender do que eles estão debatendo ali, por exemplo, tá? E o Sócrates diz que não sabe, mas ele vai conversando, ele vai dialogando com outra pessoa, ele vai fazendo perguntas e é a outra pessoa que vai dizer o que é essa coisa. Então não é o Sócrates quem ensina, o Sócrates apenas tira da cabeça das pessoas a verdade, aquilo que elas já sabem, só que elas não conseguem ver porque elas estão perdidas em ilusões, digamos assim. Elas estão perdidas na soberba do conhecimento, elas acham que sabem, no fundo elas sabem, mas é necessário que se extraia lá do íntimo do ser humano, lá da essência do ser humano, digamos assim, essa verdade. Somente o Sócrates pode fazer isso, assim como somente a parteira pode tirar a criança de dentro do útero da mãe, somente o Sócrates pode tirar a ideia digamos assim, do pensamento ali, do íntimo de uma outra pessoa. Então, resumindo, o Sócrates não ensinava nada, ele não dava definições, ele não dava conceitos, ele apenas destruía o argumento do outro e através de perguntas, de questionamentos, ele fazia a pessoa construir essa ideia, ele mostrava que a pessoa já tinha essa ideia ali dentro dela. Após o contato com Sócrates, os ignorantes saem com a alma fecunda de ideias. Tá? Então, assim, o Platão até relata que há duas opções ali num debate, num encontro com o Sócrates. Muitas pessoas ali arrogantes em relação ao saber saem irritadas, elas não admitem ali que elas não sabem, elas não admitem a ignorância delas, elas discutem ali com o Sócrates e elas saem com raiva do Sócrates. E é justamente essas pessoas ali que vão servir para acusar o Sócrates, condenar o Sócrates à morte. Tá? E tem outras pessoas que, conversando com o Sócrates, conseguem, digamos assim, perceber que eles estavam iludidos pelo engano, pelo erro. E justamente com o contato ali com o Sócrates, com as ideias do Sócrates, a pessoa começa a entrar no estado de pesquisa, de investigação, ela começa a perceber que ela deve pensar melhor, ela deve filosofar, ela deve refletir melhor antes de elaborar uma opinião, elaborar uma ideia. Então a maiêutica é a arte da investigação em comum. A maiêutica, como eu já falei, é o ato de parir ideias da cabeça dos homens, da essência dos homens. Por que ela é uma investigação em comum? Porque, lembremos, o que é a filosofia lá por Sócrates? É o exame de si e também o exame dos outros. Por isso que a maiêutica é uma investigação em comum, porque ela não se refere apenas a um indivíduo isolado, mas a maiêutica ela serve para os homens ali de maneira geral. O trabalho do Sócrates é um trabalho de utilidade pública. Ele vai ajudar aquelas pessoas ali que estão em dificuldade para, de certa forma, desenvolver ideias ali com base um pouco mais sólidas. O Sócrates coloca, de certa forma, a pessoa ali no estado de pesquisa, no estado de investigação. O Sócrates mostra para a pessoa o seguinte: você é ignorante, tá? Ele não fala isso, obviamente, né? A pessoa percebe. A pessoa fala assim, nossa, eu sou ignorante. E o que a pessoa passa a fazer quando ela entende o ensinamento do Sócrates? Ela passa a começar a investigar realmente como as coisas são. Então ela não se apoia mais em, digamos assim, ideias pré-estabelecidas, fictícias, mas sim ela vai procurar agora investigar a verdade sobre as coisas. E o contato com Sócrates gera justamente isso nas pessoas, que as pessoas mesmas investiguem sobre si mesmas e também sobre as outras.
fazendo um paralelo ali com o pensamento sofístico, que foi aquela escola de autores que trabalhamos anteriormente, a sofística é a individualidade na sua forma mais radical. O sofista, ele só estava interessado, ali, pelo menos segundo Sócrates e Platão, no bem próprio, em ganhar dinheiro, em adquirir dinheiro, em vencer no debate, ele não estava preocupado com a outra pessoa, com o outro indivíduo. É claro, temos que fazer ressalvas aqui, não vamos esquecer lá que os mestres da sofística, como Protágoras, o Górgias e o Pródico, eles, de certa forma, se preocupavam ali com o bem da sociedade. Mas, de maneira geral, a maioria ali, dos sofistas, justamente, eles só vão pensar neles mesmos, eles não estão nem aí para os outros. E a filosofia do Sócrates entra em contraste justamente com isso, porque a filosofia do Sócrates é uma filosofia ali que trata dos homens ali de maneira geral, da relação entre os homens. Não podemos esquecer, filosofia para o Sócrates é o exame de si, mas também é o exame dos outros. Portanto, para o Sócrates não interessa o homem individual, mas interessa o homem ali na relação com outros homens. No Górgias, que é um diálogo de Platão, Sócrates compara a sofística culinária e a maiêutica medicina. Então Sócrates faz a seguinte comparação ali nesse diálogo do Platão, Górgias, tá? A sofística, ela é igual à culinária, tá? As pessoas, né, só preparam o alimento ali com base no gosto, mas não conseguem ver se esses alimentos conseguem realmente nutrir, trazer, digamos assim, coisas que vão acrescentar ao nosso corpo e não destruir nosso corpo. Já a maiêutica não, a maiêutica é igual à medicina, porque a maiêutica propõe a cura. A maiêutica, de certa forma, ela muitas vezes maltrata o ser humano ali, mas ela maltrata o ser humano para um bem maior depois. Como assim a maiêutica maltrata? Porque muitas vezes as pessoas estão agarradas a ideias, a verdades pré-estabelecidas, ela já coloca na cabeça dela que aqueles valores que ela defende são verdadeiros, e chega um Sócrates e destrói esses valores, então a pessoa se machuca, a pessoa fica ferida. Mas quando o Sócrates exerce essa maiêutica e faz extrair ideia da cabeça dessas pessoas, aí começa uma nova fase para essa pessoa ali, que ela vai começar a investigar as coisas como realmente são. É igual na medicina, muitas vezes você toma um remédio ruim, aquela injeção que dói, aquela injeção que dá febre, tá? E justamente para um bem maior que vai vir depois, tá? Para cura, para resistência do corpo, etc. Então, enquanto a sofística ali só se interessa com a aparência, a maiêutica, muito pelo contrário, ela se interessa pela essência. Contra o individualismo sofístico, Sócrates apresenta o vínculo de solidariedade e de justiça entre os homens, pelo qual nenhum deles pode libertar-se ou alcançar qualquer coisa de bom por si só. Mas cada um está vinculado aos outros e só pode progredir com a sua ajuda e ajudando-os por sua vez. Então Sócrates afirma que os homens ali estão vinculados por uma ideia de solidariedade e justiça. Então é isso que une os homens ali. O Aristóteles mais tarde vai dizer que os homens, eles são animais políticos, que eles naturalmente têm tendência a, digamos assim, a se agregar. E o Sócrates começa a trazer essa ideia justamente ali que há um vínculo entre os homens e esse vínculo é dado justamente pela solidariedade e a justiça. Então, contra aquele individualismo lá dos sofistas que só pensam de certa forma neles mesmos, Sócrates não traz uma ideia de que todos os homens ali estão ligados, e por isso que o método socrático é bem interessante, é bem legal. A filosofia para Sócrates é o exame de si e o exame dos outros, mas para você compreender a si mesmo melhor, é necessário que você compreenda os outros também. Tá? Então essa é a ideia. A investigação do indivíduo passa pela relação entre os outros homens. Então, para você entender o que é o indivíduo, entender o que é o homem, é necessário que você faça o exame dos outros homens também. É necessário que você conheça os outros homens, as suas ideias, as suas aspirações, os seus sonhos, e entenda qual que é a ligação e a relação entre eles. A investigação fundada na virtude e na justiça promove a cada homem a liberdade para a investigação de si. O Sócrates vai trazer uma ideia que a gente vai trabalhar na próxima aula, que é a ideia da virtude, e justamente a ideia da virtude e da sabedoria. Para Sócrates, só comete o mal a pessoa que é ignorante, porque se a pessoa conhece o bem, ela só vai cometer o bem. A pessoa só vai agir bem desde que ela conheça a essência do bem. E aí está a virtude. Agir bem é agir virtuosamente. E ter virtude é justamente ter conhecimento. Então, quando você faz essa investigação de si mesmo e faz a investigação, o exame dos outros ali, que é o método filosófico do Sócrates, você
tem que ver ali por que você está fazendo isso. Se essa investigação é fundada tanto na justiça, quanto na virtude, quanto no bem que você quer para os outros, então, de certa forma, você está agindo corretamente ali dentro da filosofia, pelo menos dentro da perspectiva do Sócrates, tá? E o interessante também é quando você tem essa base ali da virtude e da justiça, você percebe que os homens eles são livres para promoverem essa investigação em relação aos outros homens. É até por isso que o Sócrates, né, no diálogo lá, Apologia de Sócrates, ele vai dizer justamente para os juízes que se pedirem para ele parar de filosofar, ele prefere morrer, porque o objetivo da vida do Sócrates é investigar a si e investigar os outros. Investigando os outros, ele tem subsídios para entender e compreender a si mesmo, a si próprio, tá bom? Então essa é a ideia. Então ele quer ser livre para investigar. Uma vida sem filosofia é uma vida sem liberdade, onde você não tem a liberdade para investigar aquilo que você quer. Então essa é a grande ideia. Então hoje tratamos ali do pensamento do Sócrates, continuamos falando ali sobre a questão da maiêutica, que faz parte do método socrático. O método socrático é conhecido como método dialético também, porque é dividido ali em duas partes. Primeira parte da ironia, segunda parte da maiêutica. A ironia é um fingimento. Sócrates finge ali que é um tremendo de um ignorante, e de certa forma ele fala assim, eu sou ignorante, eu só sei que nada sei realmente. Mas depois dessa parte aí da ironia, do fingimento, digamos assim, da simulação, o Sócrates ele começa a refutar os argumentos apresentados pela outra pessoa. Então nessa fase da refutação e da ironia, você tem a parte destruente, digamos assim, a parte destrutiva da filosofia do Sócrates. Mas na sequência você tem a parte construtiva. Por quê? Porque você não destrói a ideia da outra pessoa, mas também, digamos assim, você cria uma ideia nova ali com base bem mais fundamentada, com uma base bem mais segura, digamos assim. E isso só é possível graças à maiêutica, porque o Sócrates retira da cabeça da outra pessoa uma ideia que já estava lá, somente a pessoa que não havia cultivado ela direito. Tá bom? Então essa é a ideia. Para a gente finalizar nossa aula, fazer um resumão. Então Sócrates, ele compara a sua arte justamente com a arte da sua mãe, que era parteira. Então a maiêutica é a arte de parir as ideias. O Sócrates ele estuda os homens de maneira ali, solidária, principalmente na ideia da virtude, que é tratar os outros homens com bem, e também a questão da justiça, muito ao contrário dos sofistas, que de certa forma desenvolviam ali um individualismo radical, por apenas se importarem com o benefício próprio, com a riqueza, com os status, etc. O Sócrates não, ele estava interessado na virtude e na justiça. Então, para ele, de certa forma, para o Sócrates, a sofística era quase como a culinária, onde você só pensa no gosto da comida, mas você não pensa ali nos benefícios e malefícios que aquela comida vai trazer ou não. Já a maiêutica, mais comparada à medicina, ela pode ser difícil, ela pode ser dolorosa, por destruir uma coisa que você acredita, mas, por outro lado, ela vai te trazer algo bom também, ela vai te trazer algo muito mais seguro e duradouro. Então, na próxima aula, nós vamos falar ali da questão da sabedoria e da virtude. Vamos ver qual é a relação do bem com a sabedoria, tá bom? Então isso é um conteúdo ali para a próxima aula, tá? Um grande abraço a todos, nos vemos no próximo encontro.